E aí, tudo nice com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio Papo de Líder. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar líderes a conquistarem promoções engajando equipes. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é gestão efetiva em tempos desafiadores. Mas, Nice, o que uma gestão efetiva em tempos difíceis tem a ver com promoções, com engajamento de equipe? Tudo a ver. Se liga no vídeo, presta atenção nas dicas que eu troco aí com a Nath e eu tenho certeza que vão te ajudar, tá bom? Que você também seja promovido engajando equipes. Se liga no vídeo, eu vejo você. Vamos lá. E aí, Nath? Oi, Você me ouve Nath. bem? Boa noite, te ouço bem, sim, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Nath, e você? Tudo bom, bem também, muito feliz. Primeiramente, obrigada pela oportunidade. Imagina, é uma honra, de verdade, assim, acho que rolou uma sinergia logo de cara com a tua chegada, né? Você é Sim, recém-chegada à empresa, apesar de ter aí uma ampla experiência, você vai contar um pouquinho, mas eu também fiquei muito feliz de você ter aceito esse convite. Eu procuro sempre ficar observando aqueles profissionais que eu percebo que têm conteúdos no dia a dia, na prática, e que possam, de fato, ajudar essas pessoas que precisam, né, de um direcionamento, muitas vezes. Eu costumo dizer, Nath, que quando a gente se torna gerente, passa por esses degraus, principalmente que quem está iniciando, para a gente muitas coisas são óbvias. Mas eu falo muito para minha equipe que o óbvio ele precisa ser dito, porque às vezes aquilo que é óbvio para a gente não é para aquele que está começando a trajetória, né? Então, muito feliz de você estar aqui. E aí eu quero que você se apresente aí para a galera, conta um pouquinho quem é a Nath, suas origens, como é que você chegou hoje ao cargo de gerente de call center. Comenta um pouquinho para a gente te conhecer um pouco mais. sim. Eu atuo no ramo já há 14 anos, né? Entrei no mercado de call center como a maioria das pessoas, né? Eu fiz da necessidade a oportunidade, porque eu vinha de uma área de vendas, né? E então me veio a oportunidade de entrar no call center, então eu sempre faço questão de ressaltar que eu nasci da PA, e isso para mim é um fato de muito orgulho, né? Então foram 7 anos, nos primeiros 7 anos de desenvolvimento, com atendimento para diversos produtos. Então eu lembro muito bem que a primeira vez que eu coloquei um headset na cabeça e fui atender, eu falei, meu Deus, eu não sei fazer isso. E é um sentimento que a maioria das pessoas sentem, né? No primeiro momento ela fala, eu me capacitei, eu fiquei em treinamento 20, 30 dias, e agora eu tenho essa dificuldade de atender. Então, também passei por esse processo, e aí eu fui trilhando o meu caminho, né, dentro do call center, como monitora, mesária, que hoje em dia a gente nem tem mais, né, mas são Sim. backups, os nossos anjos, e fui para a área de qualidade também, como monitora de qualidade, e tive a oportunidade de ir crescendo. Nesse meio tempo, eu fui e comecei a fazer a minha graduação, né, como gestão de RH, porque dentro de mim eu já tinha certeza que o que eu queria realmente era cuidar de pessoas, né, era gestionar pessoas. E aí, até que chegou o momento de, agora vou ser uma coordenadora, passei por todo o momento de aprendizagem, porque mesmo quando nós somos líderes, né, e assumimos um cargo, né, já uma responsabilidade um pouco maior. Aí eu cheguei naquele momento e falei, preciso me aperfeiçoar para poder dar o melhor para o meu time, para poder direcionar as pessoas com eficiência. Uhum. Passei também por esse processo até chegar na gerência, que era realmente algo que eu queria muito, né? Então, atualmente eu faço meu MBA como coaching, gestão de pessoas, mas também já fiz o meu coaching para liderança, justamente porque eu entendo que eu tenho como necessidade isso, ser clara, ser objetiva. E isso vem muito, né? Tudo que a gente aprende durante o coaching, ele é muito valioso para o nosso dia a dia, para colocar com clareza quais são as expectativas da companhia, o que eu tenho que fazer para entregar um bom resultado. E continuo agora, né? Tenho a oportunidade, estamos juntas na mesma empresa e sigo aplicando tudo que eu aprendi junto com o meu time. Que sensacional, nossa, muito bom. Como é gostoso a gente olhar para trás e ver tudo isso que a gente constrói, né, Nath? A E isso retrospectiva é maravilhosa.
Sim, é incrível e vale muito de incentivo para quem de fato está começando a galgar alguns degraus que a gente já passou por eles, né? Então, assim, você que nos assiste, você que vai assistir esse vídeo posteriormente, acredite no processo. Muitas vezes ele dói, muitas vezes a gente pensa que não vai suportar, mas vale a pena. Olha que lindo essa trajetória que a Nath relatou aqui. Então, assim, quando a gente consegue resistir ao processo, entende que este processo nos transforma, a gente consegue compreender que a transformação precisa matar uma sementinha, né, para brotar uma nova fase, um novo ciclo. Então, confia no processo, vale muito a pena, né? E, Nath, o que fez você, né, apesar que, assim, pelo seu relato, você já disse que o quanto você gosta, né, de gerir pessoas. Você acredita que os resultados, de fato, eles são consequência? Com certeza, acredito sim. A entrega de um bom resultado, né? Para que ele seja satisfatório e para que ele seja constante, a gente precisa, de fato, quanto líder, direcionar a nossa equipe para o que é de objetivo. Então, um primeiro ponto, o que eu sempre realizo, tá? É traçar quais são as expectativas. Então, primeiro eu tenho ali o que eu tenho que entregar de fato, e num segundo momento, eu vou trabalhar o indivíduo para explicar como isso tem que ser feito. Porque eu sempre digo, né, mesmo com excelentes resultados, a gente vai ter o nosso primeiro, segundo, terceiro e quarto quartil. Sim. E para que eu trabalhe uma dispersão, né, dentro desse time, eu preciso, antes de tudo, entender, conhecer a minha equipe, né? Por quê? Por que disso tudo, né? Porque para mim isso é importante. Porque eu utilizo a mesma fala com todas as pessoas de maneiras diferentes. Quando eu conheço o meu indivíduo, eu conheço o meu representante, eu conheço o meu supervisor, eu sei exatamente como eu devo de pegar e falar assim, olha, Maria, eu preciso que, para a entrega desse resultado, a gente trace a ação X, e aí mostro como isso tem que ser feito. De repente, para o João, eu já tenho que usar uma fala, é o mesmo objetivo, mas de uma fala diferente, um discurso diferente. Então, conhecer o meu time, a minha equipe, é o primeiro passo, né, para se manter uma confiança. Aí eu vou criar um elo junto com o meu time. Num segundo momento, eu vou trabalhar a minha inteligência adaptativa, né? De falar, olha, com o meu grupo X eu falo de uma forma, com o meu grupo Y eu falo de outra, para que estejamos sempre todos na mesma página, né? Para que e realmente questionar isso, né? Você entendeu? Qual que é o seu propósito? Qual que é a sua importância dentro desse negócio? Mostrando sempre o quanto cada um é importante para a entrega do todo. Perfeito. E você sabe um ponto, né? Principalmente quando a gente está olhando de fora, né? Hoje como gerentes, a gente consegue perceber, principalmente, o primeiro nível de liderança, né? Que são, na nossa empresa chama-se TLs, né? Que são os team leaders, e na grande maioria do call center conhecido como supervisores mesmo. Eles têm uma dificuldade tremenda de achar que muitas vezes se posicionar vai fazer com que os representantes deixem de valorizá-los. Eles acham que eles vão perder as pessoas por se posicionarem. Quando, na verdade, Nath, eles ganham credibilidade. Então, o líder, ele precisa, de fato, ser justo. E ser justo não é ter aquela gestão que favorece quem entrega resultados e está nem aí para quem não entrega resultados. Isso é muito péssimo. E como isso existe dentro dos call centers? O que você procura fazer, Nath, para você perceber e minimizar ao máximo esse tipo de diferenciação dentro da equipe? Interessantíssimo esse ponto, Nice, ainda mais por conta da realidade que nós vivemos, né? Hoje, a maioria das pessoas trabalham em home office, então eu, quanto gerente, eu sou extremamente participativa, tá? E para buscar esses insumos, eu tenho pelo menos a cada 15 dias um bate-papo junto com o meu time de representantes, porque eu entendo que eles são o coração da minha entrega. Então, eu sou, além de participativa, ouvinte. Entender a necessidade daquele grupo, daquelas pessoas, buscar as melhores soluções, porque, na maioria das vezes, quem traz insumos é quem está ali na ponta. Com esse bate-papo, a gente consegue realmente absorver e ter a certeza de, olha,
eu não estou me sentindo tão bem, eu não tenho uma boa comunicação com o meu líder, ou aqui tem uma oportunidade porque, de repente, falou de alguma forma que eu não gostei. Então, para mim, é importante estar ali junto do meu time, entender quais são as necessidades, e aí, num segundo momento, caso eu identifique essa questão de comunicação, diferenciação, eu vou atuar junto com o meu líder. Como? Mostrando para ele que aqui a gente tem uma oportunidade, a pessoa não está se sentindo confortável, de repente trago até uma situação que aconteceu, e sempre trazendo os dois lados, Nice. E se fosse com você? Como você sentiria se eu realizasse isso contigo? Né? Então, sempre trocando os lados e mostrando que nós, quanto seres humanos, temos o dom da fala, o dom da comunicação. Todos nascemos. O que vai fazer a diferença é o quanto eu exercito isso no meu dia a dia. Perfeito, perfeito. E eu costumo, assim, eu gosto muito, eu sou uma pessoa, Nath, que eu gosto de trabalhar com método. Há 15 anos eu pratico uma metodologia e foi muito interessante como ela surgiu. Quando eu era atendente, então eu comecei lá na linha de frente, falando com esse consumidor também. Eu pelo menos conheço bem as dores que eles passam ali nas 6h20, muito bem trabalhadas, obrigada. E é por isso que o líder, ele precisa a todo momento entender que se o dia a dia dele é desafiador, o deste rapaz lá na frente, dessa moça que atende esse consumidor, é muito mais, porque ele tem a responsabilidade de representar uma marca diretamente, né? Então ele responde por uma empresa, por um produto, e quando há alguma reclamação nos órgãos públicos, etc., esse representante tem total responsabilidade. Então, olha a importância da liderança capacitar e desenvolver e cuidar, estar próximo dessas pessoas, né? E aí, quando eu atendia, eu olhava aquele dia a dia do líder e falava, gente, não é possível que é essa loucura que eu vejo, né? Parece que ele nunca tem tempo para nada, às vezes eu preciso de um feedback um pouco mais estruturado, eu não consigo ter, ele vive em reuniões, etc. E eu falei, eu preciso conhecer esse outro lado. E aí, depois de algum tempo de trajetória, eu me deparei na liderança de equipe, não é, Nath, que eu vivi o mesmo cenário. E aí, depois de um ano trabalhando naquela loucura, pagando incêndio, sem ter tempo mal para almoçar, eu falei, não dá, não tem condição de trabalhar assim, eu preciso me aprimorar. Como você relatou no início, né? Você foi procurar se aprimorar, se desenvolver, buscar o seu autodesenvolvimento para você se tornar uma gestora cada vez melhor para os seus liderados. E assim eu fiz. Então, eu comecei a fazer cursos. E nisso, Nath, eu descobri uma ferramenta que eu sou apaixonada, que é o PDCA. E através dessa ferramenta, eu comecei a adaptar para a realidade do líder de equipe. Por quê? Porque quando eu pegava essa ferramenta e trazia para a nossa realidade dinâmica e muito louca, só quem está lá dentro para saber o que é, eu não conseguia colocá-la em prática da maneira que eu gostaria, na íntegra. Então, eu fui adaptando cada um dos passos. E aí nasceu o 7 em 30, que é a metodologia que eu pratico, com a carinha do líder de equipe, com a realidade do campo de batalha desses caras, e é simples, Nath, não é nada diferente do que eles já fazem no dia a dia deles. E essa ferramenta, o meu método, tem como objetivo personalizar e padronizar o formato de trabalho deles. E você hoje, estando na mesma empresa que eu trabalho também, somos pares lá, em operações distintas, queria que você comentasse um pouquinho, porque você deve conhecer o método, né? Você tem alguns líderes que foram liderados por mim. Me conta um pouquinho aí, o que você conhece dessa metodologia? E foi incrível, tá, Nice? Quando nós conversamos da primeira vez, que você falou, né? Já aconteceu uma sintonia, foi tudo muito rápido. E foi incrível, porque quando eu entrei, eu falei, deixa eu entrar no canal dessa mulher para ver o que tem lá, né? Então, eu fiquei apaixonada. Tá? Sem rasgação de seda. Eu fiquei apaixonada, porque afinidade, assim, falei, tô no paraíso. Encontrei muita coisa do que eu uso e aprendi muita coisa com os seus vídeos. E, em sequência, eu achei um vídeo de uma TL, eu falei, opa, que já deu até depoimento, e a gente teve a oportunidade de trocar isso. Então, assim, é uma gestão extremamente eficiente, eu sei que a Carla, inclusive, já até participou aqui contigo num outro momento, né? E ela realmente utiliza. Maria também, eu sei que já foi uma liderada sua e também utiliza. Então, o que difere do que você as ensinou, e elas praticam isso no dia a dia, é o quanto elas organizam as atividades. A questão de tempo, de prioridades, com um senso de urgência e importância, né? Então, realmente, tudo que você as ensinou faz muita diferença para o dia a dia. E também tem
outras líderes dentro do grupo, outro líder menino, né, que também já teve oportunidade de passar pela sua gestão, que ama os conteúdos e que utiliza no dia a dia o seu método. E até quero aproveitar a oportunidade para perguntar aí, né, eu estou recomendando a todos, mas se você puder nos dar algumas dicas sobre 7 em 30, que é realmente muito eficiente, vou ficar grata se você puder compartilhar com a gente agora. Claro, Nath, com todo prazer. Assim, muito lindo ouvir esse relato, especialmente porque você hoje é a gerente direta delas, né? Então, uma coisa é a Nice falar do seu método, outra coisa é você ouvir pessoas que têm liderados que colocam em prática e que de fato se diferenciam. E esse é o objetivo. Então, 7 em 30, por que esse nome? Porque são 7 passos que, se forem seguidos da forma como eu recomendo, eu garanto uma equipe engajada em 30 dias, e a partir desse engajamento, o resultado ele é entregue de maneira muito consistente. Por quê? Resultados, como a gente já falou aqui, Nath, é consequência. Então, quando o líder de equipe ele tem o foco voltado aos resultados, ele vai olhar toda aquela demanda que ele tem para fazer, e aí, por último, ele vai ficar preocupado com esse resultado. O papel tem que ser o inverso. Então, nesse método, eu ensino os 7 passos. Passando rapidamente por eles, o primeiro passo é o levantamento de dados históricos. Por quê? Porque muitas vezes o líder, ele se limita pela correria do dia a dia a fazer uma análise com o que está acontecendo ali naquele momento. Só que pode acontecer, e como a gente lidera pessoas, essa pessoa não está num bom mês, ela não está numa boa semana, o resultado dela vai oscilar, pode acontecer de eu receber integrantes novos na minha equipe, e que se eu não tiver os dados históricos para eu entender a linha do tempo deste colaborador, eu posso carimbá-lo ou rotulá-lo de uma maneira totalmente errada. Então, eu preciso entender se é algo pontual ou se é algo que historicamente já vem acontecendo, porque daí eu vou direcionar as minhas ações de maneira muito mais efetiva. Então, o primeiro passo tem que ser o levantamento de dados históricos. Quando o líder, ele pula este passo e ele já vai direto criar um plano de ação, por exemplo, que no meu método é o 4º passo, de tantos outros importantes que tem antes de uma criação de um plano de ação. Então, não adianta ele fazer um plano de ação sem ter levantado esses dados históricos e ir para o 2º passo, que é a análise desses dados. Se eu levantar os dados e olhar os números pelos números, isso também não me diz nada. Então, eu preciso parar, olhar esse histórico, analisar e entender o que tem ali de impacto para cada um dos meus colaboradores. Dá trabalho no primeiro momento? Sem dúvida, porque você está criando ali um dossiê, um histórico dos seus colaboradores, mas uma vez que você coloca em prática, acabou, é só retroalimentar. Então, feito essa análise, eu vou entender o que varia, se eu tenho lá 15 colaboradores abaixo da minha hierarquia, eu vou olhar quantos deles têm um problema de processo, quantos deles o problema é comportamento, e eu não vou falar o mesmo discurso para a minha equipe. Por quê? Porque fica chato. Porque o cara que entrega resultados e ele tem lá a sua autorresponsabilidade, ele vai falar, não acredito que eu estou ouvindo isso, eu não mereço ouvir isso. E o cara que não faz a entrega e que precisaria ter um olho no olho, ele vai falar, ufa, então não é só comigo. Então você superdimensiona ou supervaloriza para quem não precisaria, e você subvaloriza para quem precisaria ter um papo mais reto. Então, feito essa análise, para você entender essa variação, você vai para o 3º passo. O 3º passo é o agrupamento, que você até já comentou aqui, como você gera e tudo mais, né? Até teve no chat ali, a Kitty comentando, a Quitéria, né? Comentando ali que, olha, a Nath já faz o agrupamento. Por quê? O agrupamento, Nath, nada mais é do que, a partir do levantamento de dados, análise de cada uma dessas pessoas, você agrupar de acordo com as necessidades de cada uma. Exatamente. Feito isso, aí eu vou criar o plano de ação. Olha só quantas etapas eu tenho antes. Então, quando o líder, às vezes, ele tem a sensação de que os planos dele não estão dando certo, é por isso, porque ele está pulando algumas etapas que são primordiais para ele ter diagnósticos muito assertivos e aí sim construir os planos de ação que vão ao encontro das necessidades desses representantes. Então, quando você faz esses 3 primeiros passos antes do plano de ação, que é o 4º passo, você faz discursos que vão ao encontro do que para ele faz sentido. E aí você engaja. Então, a partir do momento que você criou esse plano, você vai chamar cada subgrupo para um papo reto. Então, é papo de líder. E aí, sim, para esse grupo, eu vou falar. Então, vamos supor que eu puxei lá o histórico e eu vi que eu tenho 3 integrantes que têm problemas de qualidade. Cara, bate meta, mas a entrega dele é feita de qualquer jeito. Para que eu vou falar de meta com esse grupo?
Então, eu vou falar especificamente de qualidade. E aí, eu vou chamar depois para os feedbacks individuais e firmar compromissos. Porque quando o líder, ele fala o que precisa ser feito, dificilmente você gera um engajamento. Agora, quando eu te mostro os dados que você realizou, eu fiz uma análise, eu mostrei o grupo que você está e por que você está lá, porque tem que fazer sentido para ele. Exatamente, eu sempre, desculpa te cortar, e eu sempre falo isso, fazer com que as pessoas entendam o que realmente precisa ser feito, né? E sempre coloco isso também como compartilhar responsabilidades. Eu preciso colocar as pessoas no mesmo nível de entendimento. Cada um no seu momento, cada um com o seu indicador, mas que elas saibam que elas fazem parte de um todo e que elas precisam, de fato, para chegar naquele número do meu acompanhamento, do meu direcionamento. É isso, Nath. E aí, quando você chega neste ponto que você falou, de ter esse entendimento, todo mundo ali calibrado, você vai firmar os compromissos, que é o 5º passo do método. Então, quando eu firmo os compromissos, em vez de eu falar assim, Nath, tá vendo aqui, olha a nossa meta, olha como você está entregando, eu preciso que você melhore. Isso não quer dizer nada. Mas quando eu falo, Nath, olha o seu histórico, você tá vendo no 3º mês, 3 meses atrás, você entregou um resultado incrível. Este mês, o seu resultado está oscilando demais. Bora bater aquele recorde, porque você já fez essa entrega. Você tá vendo aqui no seu resultado? Você mostra para o cara que ele já fez. Você não tá pedindo um número qualquer ali. E aí, quando você fala, a partir do momento, Nath, que eu estou vendo aqui, no relatório, que você já fez essa entrega, qual é o seu compromisso na semana de X a Y para você fazer essa entrega, para a gente bater esse recorde do seu melhor mês? Quanto você vai me entregar? E aí, mesmo que fique aquele silêncio, deixa o silêncio. Porque o representante, ele precisa sentir o peso da responsabilidade que ele tem. Muitas vezes, o líder da equipe, ele tem aquela falta de tempo, porque ele traz para ele responsabilidades que é do representante dele, não é dele. Exatamente. E aí ele pesa... compartilhar, né, a responsabilidade. Isso. Sem dúvida. O resultado, por isso é um trabalho em equipe, né? Ele é feito em conjunto, não é uma conquista individual. Então, quando ele faz esse compromisso desta forma, que eu recomendo no método, ele de fato engaja. E essa palavra, ela é mágica dentro de uma equipe. Sem o engajamento legítimo das pessoas, conquistado através de compromissos, esse líder, ele até vai conseguir entregar resultados, mas ele não sustenta as entregas, porque não partiu das pessoas o compromisso de fato. E aí, beleza, eu fiz lá os 5 passos, firmei o compromisso. O que eu faço agora? O que o líder de equipe sabe, ou pelo menos deveria saber, mais do que ninguém: feedbacks estruturados. Então, é o 6º passo. E, Nath, não é qualquer feedback. Por quê? Porque ele já fez alguns passos antes. Ele já tem os dados, ele já analisou, ele já estudou cada integrante e agrupou, ele já tem um plano de ação, ele já tem compromissos firmados. Então, quando ele vai apresentar, ele compartilha a tela, se ele estiver em home office, ou coloca na telinha do computador ali do lado, se ele estiver presencial. E aí, ele vai conduzir esse feedback, dizer dos pontos fortes, o que ele precisa neutralizar dos pontos fracos. Então, no feedback estruturado, nessa parte do método, eu ensino como ele conduzir esse feedback de uma maneira que atinja a pérola, como eu gosto de brincar, né? Porque, às vezes, o líder, ele fica lapidando a ostra, só que a pérola está lá dentro da ostra. Se ele não consegue abrir e pegar essa pedrinha preciosa, ele não consegue dar o brilho que você também comentou lá no início aqui da nossa live, né? Todo funcionário tem o seu brilho. O que o líder precisa é descobrir como penetrar essa ostra e pegar a pedrinha preciosa, atingir o coração desses caras. E quando a gente segue, né, esse passo a passo de maneira ali à risca, quando a gente firma, eu adoro isso, de firmar o compromisso com as pessoas. A gente traz um outro momento que também está ali, que é o engajamento. Quando você realmente pratica isso, as pessoas, né, os nossos representantes, os nossos líderes, eles começam a falar, mas e o meu resultado? Eu preciso saber do meu resultado de hoje. O que foi que aconteceu? Eu não recebi. Isso é o sinal do engajamento, Nath. Oi? Quando chega nesse estágio, é sinal de que a equipe já está se engajando ali. Já está engajando. E quando a gente também faz isso, tem mais um outro cenário, né? Que é, ali eu consigo identificar o perfil de liderança, o perfil de treinamento, o perfil de qualidade, e com base nesse meu estudo, nas minhas análises, eu já começo a trabalhar ali um outro crescimento. Olha, eu enxerguei em você um potencial e você vai ficar aqui. É isso que você quer? Olha, e aí eu também vou entrar no sonho da pessoa, né?
trabalhar ali uma trilha de carreira, desenvolver esse ser humano e colocar que ele pode mais sempre, né? Então, ele pode, se ele acreditar, ele realmente pode seguir. E dar esse feedback também, né? De falar assim, olha, eu identifiquei em você um potencial muito bacana para líder. Eu quero você junto comigo, eu quero você meu par. E isso muda. Quando a gente trabalha dessa forma, a gente mexe com vidas, com sonhos, e a gente tem uma equipe muito mais comprometida, porque a pessoa ela faz por você. Nós sempre somos espelhos de alguém, né? É isso, Nath, para o bem ou para o mal, né? Porque todos nós já tivemos gestões inspiradoras, como vários comentários aqui no chat do quanto você é para eles, né, que estão aqui assistindo, e já tivemos certamente experiências muito tóxicas com líderes que, apesar de no momento que a gente passa por um processo como esse, a gente não entende, mas eles também nos ensinam, mesmo que seja não ser como eles, né? Mas a gente sempre tira algum aprendizado. E aí, Nath, só para a gente concluir as etapas do método, quando você passa por todos esses passos, levantamento de dados, análise desses dados, o agrupamento, plano de ação, o compromisso, o feedback estruturado, o que eu faço agora? Eu só retroalimento. É um método de repetição. Então, a cada semana, eu só vou atualizar os resultados com aquele compromisso que o meu liderado firmou e vou retroalimentar, inclusive, para ele, dizendo se ele bateu ou ele não bateu. Porém, todos os dias esse líder precisa ir dando esse insight para ele, esse input para ele. Ó, você está projetando, aquilo que você se comprometeu não está conseguindo chegar, precisa fazer isso, te monitorei, você está ainda errando nisso. Então ele vai dando a correção de rota para não dar aquela notícia triste lá no fechamento da semana e voltando para ele na retroalimentação para dizer que o cara bateu ou não bateu. Se este liderado tem a forma dele de buscar essa informação, de novo, atribuir a autogestão. Então, sim, ele não tem que ser dependente desse líder passar para ele. Se ele tem como buscar as informações, o líder ele pode usar a estratégia inversa. Ao invés de ele passar o resultado, ele perguntar, Nath, aí, como é que está teu resultado do dia? Eu já vi, né? Eu como líder já vi, mas eu vou perguntar exatamente para eu ter certeza que a Nath de fato está acompanhando. Acompanhando. Então, veja que são passos muito simples, que fazem parte do dia a dia dos líderes, não tem nada de extraordinário, só que o como esse líder vai colocar em prática, seguindo exatamente essa ordem, como uma fórmula de bolo, é o que vai fazer a diferença para ele entregar ou não os resultados de maneira sustentável. Eu garanto, Nath, ao longo da minha trajetória de 15 anos, eu formei líderes incríveis e que replicaram o método para seus liderados, que também foram promovidos. Então, não é mágica, é muito trabalho, mas trabalho assertivo. Não, e realmente funciona, né? Eu sou testemunha, porque eu tenho líderes que utilizam essa metodologia, essa prática, realmente é muito eficiente, e ela também traz, né, para o dia a dia ali, o senso, né, de prioridade, que é algo que eu também sempre reforço com o meu time, de poder classificar o que é urgente, do que é importante, o como fazer, né? Por que fazer? Então, utilizar ali uma rotina, ter um direcionamento, que é o que o seu método traz para o dia a dia, garante um profissional extremamente eficiente. Perfeito, completo, de fato. O resultado é como a gente está falando mesmo, ele é consequência de um trabalho, mas o meu trabalho, ele tem que ser todos os dias. Perfeito, perfeito. E você sabe, muitas vezes o líder, ele se angustia, Nath. Por quê? Porque ele fala assim, gente, eu tenho 15 pessoas para dar atenção, eu não consigo dar feedback nos meus liderados. E aí, isso vai gerando nele uma frustração, uma angústia. Só que, cara, ele tem... Vamos colocar aqui, não estou nem contando finais de semana, porque daí no final de semana, se ele for estratégico e usar realmente um método de trabalho, ele vai usar no final de semana ou para complementar aquilo que ele não conseguiu fazer na semana, ou para reforçar somente com aquele grupo que ele ainda precisa dar um reforço mesmo do que foi dito. Mas se ele distribuir a quantidade de liderados que ele tem por cada dia da semana, ele vai ter um pouquinho de método para implementar para cada grupo. Ele não precisa fazer tudo no mesmo dia. E é isso que normalmente o líder não entende. Ele acha que se ele falar na segunda-feira com 3 pessoas da equipe dele, nossa, eu vou perder os outros da minha equipe porque eu não estou dando atenção para eles. Ele fica se autoflagelando de uma tal maneira que daí, Nath, ele não consegue ser produtivo da maneira que ele poderia ser. E, Nath, principalmente no cenário que nós estamos, né? Essa questão do home office que a gente fala com as pessoas, mas fala por chamada de voz, às vezes por vídeo. O quão importante é essa proximidade.
E justamente por conta dos afazeres acontecem, e é uma coisa que eu sempre falo com o meu time, nós precisamos trabalhar a nossa inteligência emocional. Total. Porque nós temos muitos indicadores, nós temos pessoas, eu tenho lá 10 pessoas dentro do time, 10 representantes dentro de um time de liderança. Equipes, às vezes, maiores, eu sei que várias pessoas aqui gerem 20, 30, né? Até já chegaram a até 40 representantes dentro de uma mesma equipe. E como tratar isso? Porque pode acontecer de alguém falar, mas eu estou sendo esquecido, eu estou sendo abandonado. Mas aí, eu, quanto líder, falar assim, ó, eu estou ausente porque eu estou direcionando outro time. Eu preciso que vocês se ajudem, né? Trabalhem a autogestão, busquem a informação e me acionem para casos que são realmente urgentes, porque agora eu preciso estar ausente. Mas também colocar isso na cabecinha dos meus representantes volta na gestão de proximidade. Sim. Tem um livro do Jim Collins, né? Ele é autor do livro Empresas Excepcionais, ele traz muito disso. Quando um líder ele não tem essa proximidade com a equipe, é tendencioso o declínio. Então, nesse momento de home office, é importante que a gente coloque para as pessoas que, olha, eu estou ausente agora, mas eu vou te dar atenção no momento oportuno, nós teremos o nosso momento, mas agora é o meu momento com o meu outro representante, trabalhando essa maturidade também nas pessoas. Por quê? Sim. Se eu não faço isso, eu me sobrecarrego. E eu vou comprometer a minha inteligência emocional. Eu vou questionar os meus valores quanto líder. Eu vou questionar a minha entrega, a minha capacidade de entrega, o meu comprometimento com a entrega. E aí, automaticamente, as pessoas vão acabar adoecendo. Então, você, quanto líder, quanto representante, exercite a comunicação direto com o seu, coloque as suas necessidades, o seu ponto de vista. Esse retorno, essa troca é muito importante, porque o feedback, ele é bilateral, né? Total, sem dúvida. Tá dando, e isso é muito importante. E pedir ajuda, sobretudo, né? Que eu não levantar me senti a mão, né, Nath? Peçam ajuda, não tenham vergonha de pedir ajuda, porque nós, quanto gerentes, eu tenho certeza que muitos líderes também compartilham dessa ideia. Nós somos responsáveis por vocês, por pessoas, consequentemente, por vidas. Então, estar bem, estar saudável emocionalmente é algo que realmente é muito preocupante para a gente. Então, exercitem essa comunicação. É essencial, Nath, porque nós, acima de tudo, né, acima de líderes, nós temos um papel social absurdo. Muitos dos nossos liderados, eles não têm uma base familiar consolidada e eles olham e esperam que o líder faça esse papel, né? Os direcionamentos de carreira, de vida, muitas vezes, porque quantas vezes, como líderes, a gente não tem que abrir mão do mundo profissional para dar um colo mesmo, para escutar o que essas pessoas têm para falar. Porque, às vezes, ela não tem esse suporte dentro de casa, são pessoas, em sua grande maioria, carentes, né? Então, assim, passam por situações muito delicadas, pessoalmente falando, e já vem muito abalada emocionalmente para o call center, e aí tem que atender uma ligação atrás da outra. E o líder ainda vai lá e cobra de uma maneira totalmente torta. Então, a comunicação, de fato, ela é uma arte. Como falar faz toda a diferença, né? Quando eu tenho equipes grandes, né, acima de 20 pessoas, eu preciso mais do que nunca me organizar. Porque se eu não tiver uma organização dessa minha rotina, para eu conseguir atribuir algumas responsabilidades, e aí eu volto no passo 3 do método, que é o agrupamento, com base em toda essa análise que eu fiz, de um histórico que esse profissional construiu, eu vou identificar ali, como você colocou em algum momento, Nath, o perfil que esse representante tem. Então, se ele já está um degrauzinho acima dos demais representantes, por que eu não vou compartilhar com ele uma necessidade que eu tenho e muitas vezes pegar lá um grupo de representantes que eu sozinho não vou conseguir desenvolver como líder, e eu preciso ter a humildade de reconhecer isso e pedir ajuda. Então eu vou chamar este representante que já está ali, ó, aspirando uma liderança de equipe, e vou falar para ele, olha, eu tenho um grupo que passou por algumas dificuldades que hoje você não passa mais, eu vejo que você consegue mandar muito bem nisso, que eles estão com bastante dificuldades, queria muito criar uma sala no Meeting aqui, ou na ferramenta que você tiver disponível, caso você esteja em home office, quero te colocar aqui, compartilhando com eles uma sala, para eles te pedirem ajuda, você topa? Então essa pessoa vai se sentir importante, ela vai falar, caramba, meu supervisor me enxerga de uma maneira diferente, e aí eu ganho tempo para eu desenvolver outro grupo de pessoas também.
Então, existem formas, né? Às vezes, o dia a dia turbulento não permite, ou a gente não se permite. A gente se deixa entrar nessa turbulência e precisa realmente despertar para isso. É hora de mudança. O call center carece de líderes transformados, de líderes que olham pessoas como pessoas e entendem que a gente só vai trazer resultados consistentes através dessas pessoas. Não, e hoje nós vivemos um cenário, Nice, que é favorável. As mudanças, elas se fizeram necessárias. Para quem está mais tempo no call center, nunca se foi falado, principalmente você pegar aí na década de 90 ali, vamos colocar um pouquinho mais antigo, não existia gestão de pessoas. Existia. Era chefe. Você é chefe, total. Você precisa entregar isso. Olha, você não fez, e os feedbacks eram agressivos, grosseiros, na maioria das vezes, com palavras que realmente desmotivavam as pessoas. Hoje, não. Hoje, nós temos um compromisso com o ser humano, né? Nós temos a ciência de que é o ser humano quem faz o negócio acontecer. Então, trabalhar muito essa linha de comunicação objetiva, se fazer claro, e também priorizando o ser humano, né? Falando um pouquinho desse cenário, quando a gente trabalha o indivíduo, a gente conhece as limitações de cada um. E eu sempre digo que eu tive uma pessoa que falava assim, Nath, hoje você está diferente, porque você muda até pelo jeito de andar. Quando nós estávamos no presencial, isso era muito mais latente, né? Porque sim, a sua expressão já falava, o seu caminhar, na maioria das vezes o seu silêncio, às vezes pessoas muito comunicativas que se trancavam. Hoje nós temos um cenário diferente. Então, assim, e neste momento, pelo cenário que a gente vive dentro do nosso país, muitas pessoas perderam os seus entes queridos, os seus amigos, os seus colegas. Então, conhecer a pessoa, eu também sei que eu vou cobrá-la, e quando a gente trabalha esse senso de responsabilidade, nesse momento de dificuldade, eu nem preciso cobrar aquela pessoa. Ela vai chegar e vai falar, Nice, eu vou fazer de tudo, eu sei do meu compromisso, da minha entrega, hoje, neste dia, eu não estou bem. E aí, o quanto eu, quanto líder, vou fazer para ajudar aquela pessoa? O que eu posso, como ser humano, não deixando de entregar, não estando em desacordo com a companhia, olhar, pegar na mão e falar, tá tudo bem, a gente vai seguir junto, né? Então, nós temos essa boa sorte de ter a gestão voltada hoje para o indivíduo, para o ser humano. Por isso eu forço tanto essa questão de proximidade. É fundamental. É fundamental, exatamente. E, Nath, você sabe que eu teve um período que eu fiquei fora do mercado, porque eu me dediquei ao marketing digital, junto com a minha irmã, em paralelo, né, à atividade CLT. Nós temos o nosso projeto que a gente toca em paralelo, onde eu tenho cursos e tenho e-books voltados à liderança de equipe e aos aspirantes à liderança de equipe do call center. Então, eu dou mentorias online para esses líderes que querem. Eu não quero curiosos, eu não quero pessoas que, não vão pegar o negócio e colocar na prática, porque é perda de tempo para eles e para mim. Então, eu quero gente que arregaça as mangas, que tem sede de aprender e colocar em prática aquilo que eu direciono. E aí, quando eu decidi, com essa época de pandemia, voltar para o home office, porque eu sempre aprendi, desde berço, Nath, a ter integridade em tudo aquilo que eu fizesse. Meus pais sempre falaram, apesar do pouco estudo, né, assim, mas meus pais são muito sábios e eles me ensinaram, assim como aos meus irmãos, que não queira nada daquilo que não é seu e trabalhe para você conquistar. Não queira nada fácil, porque quando vem fácil você pode desconfiar. Então, eu sempre fui muito íntegra, e aí eu falava para minha irmã assim, mas como que eu vou dar mentoria para os líderes, por exemplo, que estão em home office em época de pandemia, dizendo que o método funciona, sendo que eu não estou inserida neste momento junto com eles. E aí eu decidi voltar para o mercado de trabalho, em plena pandemia, voltei e aprendi junto com eles a liderar no home office. E mostrei que o método funciona também em home office. E só que eu ouvi, Nath, antes de eu voltar, comentários do tipo, o home office é impossível fazer gestão, não tem como fazer gestão, não tem como engajar a equipe, né? Você vai perder tempo. Então, como a gente escuta esse tipo de coisa? E aí eu lembrei de uma história de um sapinho que ele tentava pular uma lagoa, não sei se você já escutou, mas sim, ele tentava pular a lagoa e todos os outros sapinhos ao redor dele diziam que era impossível, que ninguém tinha conseguido até aquele momento, porque o espaçamento da lagoa era muito grande e que ele ia cair ali, morrer afogado e tal. E mesmo assim,
ele persistiu e conseguiu ultrapassar a barreira da lagoa. Só que daí depois descobriram que esse sapinho era surdo. Então, Nath, o que eu fiz foi exatamente a mesma coisa. Eu fiz de ouvidos mocos, como dizem o pessoal do Nordeste, e fui para cima, e tô aqui, sabe, fazendo acontecer, porque quando a gente tem um propósito, quando você tem pessoas acima de tudo, como o teu foco, você entende que mais do que a tua necessidade, você tem pessoas ali que precisam de ajuda. E quando você realmente tem uma gestão voltada a pessoas, que é o nosso caso, o mundo deu voltas, teve sim uma época que a gestão de processos era muito valorizada, e não que não seja hoje, mas as empresas cada vez mais entendem que os resultados, eles vêm através de pessoas. Então, elas precisam estar bem, elas precisam se sentir felizes, apesar dos desafios, que serão sempre constantes, mas nós, como líderes, temos um papel absurdo na vida delas. Então, quando a gente desperta para isso, e a gente descobre esse propósito, não é trabalho, é missão. Você passa a ter uma missão de vida, né? Não, e aí tem uma frase que eu amo, que você falou agora, que eu acabei de lembrar. Quando eu trabalho com o que eu amo, eu não trabalho. Né? Eu não trabalho. Quando eu trabalho com o que eu amo, eu não trabalho. Então, esse despertar, né? É importante que eu fiquei muito feliz, várias pessoas aí questionando, mandando aqui, vi agora os chats. É muito importante para quem realmente quer galgar um futuro dentro do call center, ou não. Tem pessoas que são completamente felizes e satisfeitas ali, atendendo, sim, liderando. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, exatamente, e tá tudo bem. Mas o que realmente motiva, né, e faz com que a gente fique anos dentro dessa área, é a paixão pelo que se faz, né? E aquele senso também que o call center traz pra gente de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E aí o querer mais, né, é a superação de, ó, eu posso fazer diferente. E eu amo quando eu estou numa situação que eu falo, putz, como que eu não pensei nisso, né? E vem aqueles insights, assim, e você aprende com o outro de falar, caramba, se eu tivesse olhado dessa forma, eu teria feito diferente, eu teria sido diferente para minha entrega. Então, esse compartilhar, a troca, o dia a dia, ele é extremamente valioso. A gente tem que se permitir a conhecer e fazer coisas novas. Dentro da gestão, de liderança também, o que acaba acontecendo é da pessoa entrar ali no exercício de repetição e aquilo vira um loop infinito e, de repente, aquilo já não é mais eficiente para o dia a dia dela. Então, é importante também ter esse momento de parar, refletir e falar, opa, agora está na hora de eu mudar, eu preciso fazer algo diferente. E essa troca com os colegas, ela sempre traz informações, coisas que a gente pode colocar no dia a dia que são valiosas, né? É isso, falou tudo. E o que você daria de dica, Nath, pela tua experiência, para aqueles aspirantes, né? Aqueles novos líderes ou aqueles que desejam se tornar líderes nos tempos atuais e ouve a todo momento, você é louco, imagina, você vai querer se tornar líder, ainda mais num call center, porque o que mais a gente ouve são comentários pejorativos, videozinhos, tirando o barato do nosso segmento, que eu fico, assim, extremamente chateada mesmo, porque é um desrespeito aos profissionais que são essenciais e não são considerados como essenciais por acaso, mas por isso que eu tô aqui, né, mobilizando outros líderes que têm essa mesma missão, esse mesmo propósito para a gente transformar essa imagem. Mas o que você daria de dica para esses líderes que enfrentam tudo isso e fala, será que eu vou, será que eu não vou? E aí, Nath, o que você tem a dizer para eles? Olha, para quem quer, né, independente de liderança, independente de, eu só sair da minha PA, eu vou me tornar um supervisor, ou sou supervisor, quero me tornar um coordenador, um gerente, primeiro de tudo, acredite no seu sonho. Seja fiel a você. A pessoa, quando ela tem um propósito, ela realmente quer, ela colocou aquilo como meta da vida dela, se você tem isso na sua vida, ninguém vai te parar. Então, assim, busque sempre se atualizar, peça feedback e direcionamento para o seu líder imediato, né? Sempre coloque, olha, eu estou fazendo isso, eu sei que tá bom, e o que eu posso fazer? Você consegue analisar? Olha, esse daqui é o meu resultado, mas eu tô com uma dificuldade com um grupo X. Você consegue dar uma olhada junto comigo e identificar que, se de repente eu tenho uma oportunidade? Essa troca é muito importante. Mas, sobretudo, nunca desista dos seus sonhos. Tem materiais incríveis aqui dentro do canal da NICE que vai realmente te ajudar, tá? Principalmente para você que está num momento ali recém-promovido de liderança, porque mesmo quando você sobe de cargo, né, você tem um start, você tem que virar a chavinha e falar, opa,
agora eu não sou representante, eu sou supervisora, não sou supervisor, eu sou coordenador, e assim sucessivamente. E por mais que você tenha domínio do processo, de repente você sobe e assume ali a sua equipe, né? E muitas vezes pessoas que eram seus pares agora vão ser direcionados por você. Existe sim uma certa resistência, mas coloque para as pessoas o quanto você está disposto a fazer o melhor por elas e para elas. Trabalhe que o seu sonho também pode ser o sonho daquela pessoa. E mesmo que não seja, estimule que você optou por fazer isso, faça o seu melhor, faça por amor, que as coisas fluem com naturalidade. É isso, o resultado vem, né, por consequência de tudo isso. E acima de tudo, né, seja o sapinho surdo, sabe? Seja o sapinho, não gente. Dê ouvidos. É isso. Não deem ouvidos a quem só quer. Porque muitas vezes eu ouvi um ditado uma vez que eu falei, cara, que pesado. Mas olha se não faz todo sentido, Nath. Os teus amigos querem até te ver bem, mas não melhor do que eles. Eu tenho uma amiga queridíssima, até deixar um beijo, não sei se ela está aqui online, mas também para poder agradecer, Renata Macedo, que é amiga da vida, que trabalhou como minha liderada, minha par, um ser humano incrível, e ela sempre fala isso, Nath, as pessoas querem te ver bem, mas nunca melhor que elas. Então, assim, sejam sapos, sejam surdos, acreditem em vocês, permitam-se a audição quando realmente for algo para construir, para o seu desenvolvimento profissional. Com relação aos seus desafios, acredite em você, seja o sapo surdo. E tem um quezinho também de loucura, uma loucura saudável, que para a gente ficar aqui no call center tem que ter um quezinho da loucura saudável. Gente normal não sobrevive no call center. Não sobrevive. Você isso, tem que ter um pouquinho de loucura mesmo. É verdade, é muito isso. Você sabe, eu tive um mentor, que um dos mentores, né, que eu tive ao longo desse período aí, que eu estou realmente me dedicando muito a essa questão de gestão, de liderança, de digital mesmo, porque não é fácil você fazer mentorias no digital. Como já foi dito em alguns momentos, o presencial, cara, o call center é essencialmente presencial, a galera gosta de estar próxima, né? E aí esse mentor, Nath, ele comentou que muitas vezes a gente se sente bobo. A gente se sente bobo, a gente fala assim, cara, não é possível, eu tô me dedicando tanto, eu tô fazendo o meu melhor, parece que ninguém tá vendo. E aí ele virou para mim, assim, um dia e falou assim, ó, seja o bobão da sala. Seja o bobão da sala. Lá na frente, a gente vai ver quem de fato era o bobão. Então, para você que está começando, para você que está assumindo uma implantação, para você que está assumindo um negócio novo, para você que está arriscando de entrar para um call center, não importa o que você já ouviu falar, seja o bobão, dedicado, o cara que vai fazer a diferença, o cara que vai servir o tempo todo, porque um trabalho de equipe é como um casamento. Você não casa para você ser feliz, você serve o outro, e por reciprocidade você será servido. E é isso que torna uma equipe de sucesso, um casamento de sucesso, um relacionamento de sucesso, né? Então pensa no outro. Eu gosto muito, Nath, já caminhando aqui para o final da nossa live, passou quase 1 hora, eu nem percebi. Muito rápido, né? Delicioso que tá. Você tá gostando? Comenta aí no chat se vocês estão gostando, bota foguinho aí pra gente saber que você tá curtindo essa live. Olha, eu quero aproveitar, eu vi aqui alguns comentários, algumas pessoas que já trabalharam comigo, outras que trabalham atualmente. Agradecer, né, por estarem compartilhando desse momento conosco. Saibam que em todos os momentos, né, a gente sempre passa na vida das pessoas, leva um pouco delas e deixa um pouquinho da gente. Sim. Então, essa troca é só gratidão às pessoas aí que puderam entrar, estou muito feliz mesmo. Faltam até palavras agora para expressar o que eu sou. Muitíssimo obrigada mesmo. Fora aqueles que ainda vão ver, né, Nath? Porque a gente vai compartilhar o link. Exatamente, gente. É o quanto, assim, ó, é o quanto isso vai chegar na vida das pessoas, né? É isso. É o quanto, em algum momento, isso vai chegar ali e vai fazer a diferença. Então, compartilhem também. No canal da Nice tem milhões de conteúdos, um mais incrível que o outro. Se inscrevam, compartilhem. Eu tenho certeza que ali vocês vão encontrar conteúdos que são incríveis. Eu digo isso porque há 14 anos no mercado, eu fui lá também olhar e me deparei com conteúdos incríveis. Então, a gente sempre tem essa oportunidade de aprender, tá? E isso realmente é muito importante. Em algum momento, o que está ali vai servir para a sua vida
ou para a vida de algum colega que esteja passando algum momento e que ouça algo que ative o mindset dele e faça ele atuar de maneira diferente, tá bom? É isso. E acima de tudo, né, Nath, transborde na vida do outro. Porque muitas vezes, quando a gente compartilha um conteúdo que faz a diferença na vida do outro, e que muitas vezes tem aquilo que nós gostaríamos de falar, mas não encontramos palavras, isso também é transbordar. Então, compartilha mesmo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, divulgue esse canal para o máximo de profissionais do call center que queiram fazer a diferença. Para você estar aqui conosco nessa live, do início ao fim, é porque com certeza você quer buscar o seu espaço, o seu lugar ao sol, fazendo aquilo que é certo, da maneira certa, fazendo gestão de gente, acima de tudo. Então, compartilhe com pessoas com o mesmo perfil que o seu. E já aproveito para falar, Nath, que no dia 8 agora, 8/7, aqui mesmo nesse bate local no YouTube, eu vou fazer a minha Masterclass totalmente gratuita, para os profissionais do call center, especialmente líderes e aspirantes à liderança do call center. Vou explorar em riqueza de detalhes cada um dos passos do meu método, para que realmente a gente possa formar profissionais cada vez mais capacitados e desenvolvidos, para a gente ter novas gerações de líderes linda e maravilhosa. Então, Nice, esse trabalho é maravilhoso, porque assim, anos atrás, a gente não tinha como, você entrava dentro do call center e até conseguia ir crescendo profissionalmente, mas você não tinha insumo, você não tinha opções de graduação ou não tinha algum gestor direto que pudesse trabalhar com você esse desenvolvimento, de te ensinar um passo a passo, a metodologia. Uma coisa que eu sempre falo e sei que é a realidade de muitos, a gente aprendeu apanhando. Hoje, por mais que você tenha desafios dentro da sua trajetória profissional, você tem Google, YouTube, livros, e-books, podcasts, vários meios de comunicação que te trazem insumos para o seu dia a dia, que te capacitam, né? Então, antes nós não tínhamos isso. Você aprendia na dor mesmo, né? De vários momentos, alguém te questionava, você falava, e agora? Seu gerente, seu cliente, eu não sei, e você travar, e aquilo ser constrangedor para sua vida. Hoje, você tem vários canais que vão te dar apoio, materiais, vídeos de pessoas que trabalham com isso que você faz hoje, com essa questão de mentoria, de coaching, pegar na mão do indivíduo, realmente mostrar que é possível, porque tem pessoas que acabam desistindo, porque você fala, isso não é para mim não, isso aqui é coisa de gente maluca, eu não nasci para isso, eu vou deixar para lá, e a pessoa muitas vezes tem um potencial, mas ela acaba desistindo porque ela não tem alguém para poder ampará-la, direcioná-la de maneira eficiente. Então, mais uma vez, parabéns. O seu trabalho é incrível, você realmente transborda aí vidas. Gratidão, Nath, gratidão. E eu quero fechar minha fala dizendo para você que nos assiste o seguinte: pense numa árvore, né? Quando a gente olha uma sementinha, a gente não imagina o tamanho que ela pode se tornar. Então, para a árvore se tornar uma árvore frutífera, ela precisa matar a semente. Forte isso, né? Então, imagina o processo da semente. Ela vai ser plantada, ela vai ficar embaixo da terra, escuro, só ela lá, água, frio, gelo, não tem luz, não tem ninguém para acalentar. E ela vai ter que enfrentar o processo sozinha. Essa semente, ela vai ter que decidir morrer para que ela, então, brote e se torne o que ela quiser. Porque a partir do momento que ela passa por esse processo, ela começa com numa fase de crescimento que ninguém fala para uma árvore, tá ótimo aí, 1 metro de altura, já pode parar. Ela segue o rumo dela. Tudo que é natural segue o seu rumo, mas os processos doem, os processos muitas vezes vão nos isolar em alguns momentos, os processos muitas vezes vão nos fazer olhar para dentro e tomar decisões que vão nos fazer sofrer. Vai ser dolorido, mas eu volto a dizer o que eu disse lá no início, confia no processo. Agora, olha o mais, se a gente for olhar do lado humano da coisa, imagina que depois de passar por todo esse processo, a árvore, ela vai dar frutos, só que ela não dá frutos para ela consumir, ela serve. E é isso que um verdadeiro líder de equipe precisa ter na sua essência. Então, seja, acima de tudo, um líder servidor. Busque ajuda. Você não é dono da verdade. Se engana o líder que acha. Nós duas aqui mesmo. Ao mesmo tempo que ensinamos, a gente aprende muito com cada um dos nossos liderados. O tempo todo nós estamos aprendendo. Então, transborde sem medo, porque o pouco que você tem pode ser o muito. Para muitas pessoas que não têm nada.
né, que não conhece o pouco que você acha que conhece. Me conhece. Então vai pra Quanto cima. mais eu ensino, mais eu aprendo, né? Essa é a realidade. É isso. Então, minha querida Nath, mais uma vez, gratidão sem limites por esse momento maravilhoso. Quero já te convidar para a gente fazer outros momentos, né? Fazer sessões de coachings aqui, por que não? Vamos mostrar na prática como é que é. Né? A gente escolhe disposição, com certeza. A gente escolhe um tema super bacana, talvez indo nessa linha da emoção. Eu acho que é um momento bem oportuno para a gente ir nessa linha, como, né, gerir as emoções dentro do call center num momento como esse. Olha que tema bacana. Vocês curtiram esse tema? Coloca aí. Emocional. Exatamente. Então, acho que vai ser um tema muito bacana. Nath, mais uma vez, muito obrigada. Foi um prazer, uma honra ter você aqui. Muito obrigada. Obrigada pelo momento, pela oportunidade. Agradeço a todos novamente que puderam entrar, os que já trabalharam comigo, os que trabalham atualmente. Saibam que vocês foram pessoas e são pessoas muito importantes para o meu desenvolvimento profissional. Muitíssimo obrigada. E a todos, né, que fizeram esse momento incrível acontecer. Muitíssimo obrigada. É isso aí. E, ó, segue o método que vai dar bom, hein? Tenho certeza. Beijo, Com certeza. gente. Valeu. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. São 4 pilares que sustentam o engajamento extremo da equipe: superação, melhoria contínua, excelência, liderança de equipe. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. O fato é o seguinte: a dor passa, mas a promoção que você conquista a partir do engajamento extremo da sua equipe fica.